teatro de rua ele te deixa permeável, o teatro ele te deixa permeável, mas quando você vai pra rua você fica mais e você começa a trocar ideia com as pessoas, mas no igual ali, né? Sim, e o sim. único lugar que o fluxo tá ficando agora é do lado do teatro, porque é onde eles não são espancados, porque é onde eles não são chutados. Nossa, sabia disso. Então, tipo, Poxa. você vê que o impacto que isso tem na Cracolândia. A gente vê, tipo, um monte de propriedade lá, os prédios tudo abandonado, as polícias tomando conta para os prédios não ser ocupados e a galera na rua. Se você pega na cidade de São Paulo a quantidade de espaço ocioso que tem, ninguém mais mora na rua. Certeza. A gente acaba com o problema de rua só tirando as casas que já estão vazias. Na Itália agora, se o morador de rua entra num lugar porque tá com fome e come um bagulho, ele não pode ser cobrado. Porque o direito dele comer, dele viver, vem antes do seu direito de vender o bagulho. Aqui novamente nos estúdios Parque Augusta, né? Com dois queridos amigos. E então, por favor, Cid, né, meu? Hoje, dia 22 de agosto, quarto programa do Entrevista com o Vamp. E vamos lá, abre aí, Cid, é contigo, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. É um prazer estar aqui com todo mundo novamente. E quem puder se inscrever no nosso canalzinho lá, se inscreva para dar uma forcinha para nós. Lá no sininho, plim plim, dá uma forcinha pra gente. Estamos aqui com um colega, um amigo que ajuda tá um pouco emocionado de falar do cara. Conheço ele pouco, mas parece que conheço ele mais de 20 anos, cara. Eu não sei porquê. Eu sinto a mesma coisa. Tem uma aula, puta, cara, fantástico. Mas pro ar desse jeito aí. É isso. Primeira vez que conversei com ele, foi o começo do meu trabalho para me chegar até aqui onde eu tô, eu e o Sombra aqui, pra gente puder fazer algo. E agora eu tô conseguindo. O Sidney, quando chegou em mim pensando nesse programa, a gente pensou se era podcast, se era vídeo, se era não sei o quê. A gente se encontrou na rua e resolveu fazer esse programa sobre a rua, né? Sobre encontros da rua. E aí o Sidney, a primeira pessoa que ele conversou foi com um tal de Pedrinho, né? Pra arrumar um cantinho no estúdio. Conta essa história aí, vocês que viveram ela. Como é que foi isso? Eu lembro até agora que ele tava com trabalho no Teatro Momus lá, né? Lá na Praça das Artes. Conversei com ele, foi muito educado, muito simpático comigo. Nunca tinha me visto na minha vida. A gente... Falei, pô, esse cara é muito legal, tem um coração muito bom, uma alma muito boa. E desde aquele dia marcou pra mim. Aí eu falei, pô... Eu vou ter que fazer alguma coisa com esse cara qualquer dia, qualquer hora, não sei quando, mas eu vou indo. E sabia que eu ia me trombar com você, eu quero e queria, e graças a Deus você está aqui na minha frente agora, para me falar com você, especialmente para o público aí todo, no Brasil todo saber que Pedro, fantástico. Só mudando, vou mudar um pouco o assunto, Pedro. Agora diga pra mim, o que você quer saber desse homem aí, do Pedro? Pedro. Comece perguntando. Queria perguntar o nome inteiro do Pedro, por favor. Vou chegar, Por favor. licença para chegar aí, para quem tá assistindo do outro lado. Vou primeiro falar que é um prazer enorme estar contribuindo aí na caminhada, tá junto na caminhada do Parça. Trombei o Sidney apresentando a peça lá da Mugunzá, na Praça das Artes, espetáculo de rua, chamado Anonimato, com direção do Tarifa. E é isso, essa peça na rua, ela é um atravessar, né? Você senta ali antes de começar a peça e começa a trocar ideia com o entorno, começa a chamar as pessoas para assistir. E o teatro de rua ele te deixa permeável, mas quando você vai pra rua você fica mais e você começa a trocar ideia com as pessoas, mas no igual ali, né? E Isso foi é assim que eu importante. conheci o Sidney. E ele já veio com essa vontade de produzir alguma coisa, e a gente começou a trocar ideia, e ele já foi falando dos rolês dele com disco, com música, e ainda foi desenrolando essa ideia. Lá na Mugunzá tem um estúdio também. O que acontece na Mugunzá é que a gente tem um espaço físico, que é como tá aqui no parque, é um espaço físico. Mas a gente não tem toda a operação, todo o rolê que aqui a gente tá com Sombra, dando toda essa força no rolê, fazendo a coisa acontecer. Exatamente. E daí quando a gente se reencontrou no Festival do Pop Rua, que também foi num dia maravilhoso, que lá na Mugunzá
A gente apresentou o espetáculo Cena Ouro, Epidermia, que é uma variação do espetáculo Epidemia Prata, também que foi uma noite histórica. Você se sentiu bem? Porra, foi fudido. Bom. A vizinhança inteira lá assistindo, o pessoal da rua, o pessoal dos coletivos. Isso é bom. Uma vibração muito boa, todo mundo muito feliz. Porque pra mim o que importa não é se a coisa tá bonita, é se todo mundo tá feliz. Tá vendo aí? A galera tá feliz, o bagulho anda, tá ligado? Então eu queria saber Mas calma aí, ainda vou Tá responder, bom, deixa ele, né? Que você falou fica à vontade. do meu nome. Meu nome é Pedro Augusto de Oliveira. Ok. Mas eu, em casa, em qualquer lugar, eu sou conhecido como Pedrinho. Pedrinho. E daí eu vou jogando Pedrinho pra frente, tá ligado? Às vezes eu acho estranho alguém me chamar de Pedrinho, mas eu me identifico mais, porque Pedro sempre foi um rolê mais sério. Chama de Pedrinho a partir de hoje. Pá. Daí eu falo, não, pode chamar de Pedrinho e tal, mas de repente alguém grita Pedrinho. Tipo, o meu filho, Pedrinho, que Pedrinho? Oh, é pai pra você é outro Pedrinho, rolê, tá é legal ligado? o filho falar isso pro Pedro. Então, assim, a galera me chama às vezes qualquer outro nome, tá tudo certo, entendeu? Me chamou de Paulo, vamos, tá tudo certo. Sabe, pessoal, eu queria que vocês entendessem esse cara aqui, ele é muito aberto e muito livre, tem uma alma muito, assim, ele é muito transparente do que fala, do que acha e com todos desse jeito. Eu acho estranho. Primeira vez que eu vi ele, pensei que ele era Jesus. Primeira vez. Depois da segunda vez eu falei, não, eu acho que ele tem mais cara de... Como eu falei, Pedro... O Pedro dos apóstolos, né? De Dos Cristo, apóstolos. né? Lembrava muito quando ele deixa o cabelo solto. Aí eu falei, nossa, eu não sei se lembra Jesus, se lembra Pedro. Eu achei que ele parece a Betânia, mas tá valendo. É só elogio, só elogio. Então, Vou até soltar o cabelo aí. Isso mesmo. Pra não dizer que eu tô mentindo, porque olha aí, semelhança, Vou Jesus, mandar semelhança, não sei como Jesus é, mas que ele parece. E Pedro também. Então isso é muito bacana relacionado à Bíblia, né? Você nasceu aonde? Boa. Eu nasci no Hospital Servidor Público aqui em São Paulo, que minha mãe é funcionária pública, ela era professora de escola, agora é diretora. Sim. Tá tentando se aposentar, mas é foda por causa da diferença de grana, né? Sim. E eu nasci aqui, mas vida inteira lá em Pirituba. Pirituba? Pirituba, quebrada, periferia. E daí num bairro chamado Vila Mira, que fica... É bem massa, assim. Eu morava numa rua de uma igreja. Então a igreja e o mercado, isso movimentava muito a economia e a circulação da galera. Eu quando era criança eu cuidava de carro na igreja, minha mãe não curtia, mas para levantar um dinheiro, para comprar uns bagulho. Já fazia sua correria, né? Desde moleque, ia pra feira para ajudar as pessoas a carregar os bagulho da feira, cuidar de carro na rua. O meu irmão, que também é da companhia, que é outro apóstolo, que é o Marcos. Marquinhos. Outro apóstolo. O Marcos, o Lucas lá, tem a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Daí o Marcos, ele trabalhava no mercado, e o Marcos começou a trabalhar no mercado desde cedo, assim. Ele, com 13 anos ele já trabalhava já numa estrutura mais fixa. Boa, eu gosto disso. Agora eu não, já foi uma coisa... Tipo, minha mãe não gostava que eu fazia esse rolê. Ela falava, você não precisa. Mas eu entrava lá na rua, pegava um dinheiro, comprava. Nossa, eu lembro que a gente saía da escola, cabulava a aula, subia no pé de amora. Caramba, pé de amora. Um monte de amora, Caramba. Cuidava de carro, levantava o dinheiro, daí comprava pizza e tomava suco de amora. Esse era o rolê. Juntava um dinheiro, comprava uma pizza e um sucão de amora. Isso é legal. E eu acho ele também incrível no Pedro, porque ele é muito... ele fala assim, parece um cara muito infantil, muito criança, muito leve, entendeu? Eu acho que isso é importante da questão do Pedro, sabe? Eu acho legal isso de você, sabe? Isso se transparece pra gente. Isso é muito bom. Mas é só o semelhante que consegue reconhecer no outro, né? Assim, porque você também tem essa leveza, você também tem essa alma de criança. Maravilhoso isso. Como diria o Chaves, né? Se você é jovem ainda. Acredito nisso. E o legal também desse fato que você falou em Pirituba, por você ter morado lá, começou aqui e foi pra lá, de você fazer essa luta, de ter um trocado, já era importante para você, porque você queria ter um troquinho no bolso para ter suas coisas, como se fosse um menininho, um hominho, para não
deixar dado errado. Quer comprar uma bala, você tinha seu dinheiro. Quer comprar um salgadinho, né? Quer comprar tomar um café, você tinha o seu trocado. Isso era importante para você desde esse começo lá de Pirituba. E como é que foi, né, essa coisa de fazer os corre da rua e começar a conhecer a rua, né? Pro bem e pro mal, assim, né? Como é que talvez foi esse princípio também, todo meu? Então não, o que acontece assim, que a quebrada anos atrás, ela não tinha o PCC que tem hoje. Então é um bagulho muito mais desorganizado, muito mais violento. Eu convivi com a morte muito presente. Vendo, pessoal? A parte de gente morreu, mano. Morreu na porta de casa, morreu pra cima, pra baixo. Eu lembro quando nós era moleque, morreu não sei quem lá em cima. E os moleques tudo pra ver o morto lá, tá ligado? Muito duro, velho. Tipo... Brincar de morto. Você já brincou de morto? Entrar embaixo do jornal e assustar o povo, cara? É Eu tenho um brother que no Grajaú já brincou de morto. Não, mas é pesadíssimo, é porque você convive com isso. Você vai brincar disso, é porque isso tá presente na sua realidade. Criança. Era uma outra organização social, outros tempos. Quando eu falo, eu não tinha nenhuma necessidade, mas também eu não tinha tudo que eu queria, entendeu? Quando você está na periferia ou em vários lugares, dentro desse sistema, poucos têm tudo que quer, bem poucos. A maioria não tem o que quer. Pra você ter esse pouco, você se conformava? Então, não. Você tentava aquele, vou tentar buscar o que eu quero. Ninguém se conforma, entendeu? Ninguém se conforma. Ou a galera fica doida da cabeça, ou a galera vai roubar, ou a galera se enfia num sistema trabalhista, tá ligado? Mas ninguém se conforma. Ninguém se conforma com isso. Não dá pra você se conformar com a falta de um bagulho, com a vontade de uma parada. Porque o rolê todo tá querendo que você... É isso, é a mídia. Progrida, querendo né? que você tem o bagulho. E se você não tiver o bagulho, progrida, né? Você, de alguma forma. E é isso. Eu cresci muito na rua. Brincadeira na rua. Tipo, de sair de casa assim, você não pode sair hoje, ficar quieto, ninguém sabe que eu saí. Tá ligado? Daqui a pouco eu ouvi minha avó gritando, Pedrinho! Daí outra pessoa lá falou, passei na porta da sua casa, sua avó tava gritando seu nome lá, tá ligado? Tipo... Aí, a leveza, tá vendo como é a leveza dele? Daí, mano, descalço. Parada difícil, mas andava descalço pra caralho, mano. O chão queimando assim a milhão, corria até a sombra. Shortinho no meio da bunda, assim. Nossa, saía de qualquer dedo, né? jeito pra rua. Daqui a pouco voltava com os berros. Não, e tinha vez que eu dava uns rolê pra mais longe. Tipo, uma vez que eu fui pro Pico de Jaraguá, eu saí de manhã, peguei um trem, fui pro Jaraguá, dei um puta rolê, fiz a trilha do Paisé, subi até lá na torre, subi as escadas. Daí, mano, depois desci, voltei, fui pra casa. Sei lá. 10 anos, isso, por aí, né? por aí. Por aí, uns 10 anos. Daí Eu fiz um rolê assim de correr atrás de um circo que passou na frente de casa, assim, cara. Outra coisa que eu queria saber de você, nisso tudo aí que a gente falou de Pirituba, do moleque da periferia, por ter passado por tudo isso daí, até chegar no teatro, eu queria saber se você fez teatro direto, ou se você fez faculdade, se você não se formou, qual é a sua graduação? Então, eu na vida, eu comecei o rolê artístico com desenho. Quando eu era moleque, bem moleque, assim, lá nos anos 2000, eu fiz um curso de desenho chama IDART, que é Instituto de Desenvolvimento Artístico. Lá onde você morava? Não, na Lapa, na Lapa. Okay. Eu fiz 3 anos lá. Daí, tipo, vários módulos, aprendi a desenhar vários bagulho. Isso foi um lugar que me levou um pouco para essa visão artística. Mas o teatro é muito por causa do Marcos, que ele sim foi estudar teatro, foi fazer Macunaíma, foi fazer faculdade. Eu, na minha formação de faculdade, eu fiz matemática. Matemática, nossa, cálculos. Eu fui para outro universo, cálculos, que era um lugar que eu na escola eu tive bons professores, que eu gostava muito. A minha mãe é professora de matemática e eu tenho muita afinidade com números. Daí eu fui fazer essa faculdade. No último semestre eu estava namorando uma menina que estava fazendo psicologia. Daí eu parei de assistir aula de matemática e comecei a assistir aula de psicologia. E daí, ao mesmo tempo, eu fui trabalhar no Pinel. Que lá no Pinel tava tendo o Jovem Acolhedor, eu entrei pra trampar. Onde era mesmo o Pinel? O Pinel fica em Pirituba. É o hospital psiquiátrico que tem lá. Fantástico. E daí eu fui trampar como Jovem Acolhedor e eu trampava no CAPS com autistas, que lá é o CAPS referência pra autista. Você lembra a sua idade, né?
Ah, ali eu tava com 19, 20 anos. Jovem. E daí fazendo a faculdade de matemática, só que daí a presença no Pinel e o rolê da faculdade de psicologia me deu uma boa desandada, assim, sabe? Eu fui para um outro foco, eu parei de... Não tava mais curtindo ficar fazendo cálculo, e para mim eu queria saber como que uma criança sabe contar, o que que é inatismo, o que que é o natural, quanto é forma geométrica, era muito mais uma pedagogia para um autista, como que eu ia ensinar matemática para uma criança autista de uma quinta série. Puta, Eu comecei a pensar em um outro lugar que não era o lugar da minha faculdade de matemática lá na Uninove, tá ligado? Lá não cabia isso. E daí eu comecei a pegar várias DPs, meu curso era anual. Então, para eu continuar, para terminar meu curso, eu tinha que esperar um ano. Eu tinha que fazer essas DP que eu peguei e esperar um ano. E nesse um ano foi um ano que eu entrei pro teatro. Que daí meu irmão já estava com a companhia, eu comecei, eles estavam circulando, eles precisavam de alguém para ajudar, né? Daí eu comecei a circular com eles, eu viajei pra Argentina no mochilão. Tipo, eu e minha companheira saímos na estrada, pegamos carona. Fomos daqui até o sul da Argentina, até a Patagônia. Ficamos 3 meses dormindo na rua. Experiência grande pra você, pra né? Pra caralho. Tipo, tem uma parada que é assim, né? Eu morei na rua um tempo, tá ligado? 3 meses, longe de casa, sem dinheiro. Ah, praticamente rua. Não, sem dinheiro, eu não tinha nada. Eu tinha uma barraca na mochila, Documentos. e onde dava pra acampar, acampava, onde não dava, mangueava tudo, cigarro, bebida, cachaça, comida, mangueava tudo, cara. E viajando, foi exemplo, uma hein? puta experiência da hora. Que exemplo, não sabia. Eu Rolava um voltei artesanato, forte, assim, ou voltei não? forte. Assim, Então, desenho rolou, também, rolou pra ganhar uma grana, desenho, meu, rolou, porque é isso, eu lembro, como eu tinha feito o curso de desenho, no curso eu aprendi a fazer pastel seco, que é tipo, como se fosse um giz de cera, só que você raspa, pinta e tal, cria um degradê, e daí eu fazia uns trampos em pastel seco. Essa minha parceira também fazia tipo como se fosse uns grafite mesmo, umas artes mais contemporâneas, e eu fazia umas paisagens, ela umas artes mais contemporâneas, e a gente não vendia, a gente trocava. Então tipo, mano, ó, me dá uma comida, mercadorias, me dá um banho. Antigamente, troca de mercadorias. Então não, é tudo. A Feira do muito Rolo mais, até hoje Feira ainda, do né, Rolo meu? existe, Eu venho disso também. meu, também. Valia muito mais, né? Tipo, você vai levar por R$5 meu desenho, é melhor que você me pague 2 pratos de comida, tá ligado? Ela trocava mercadorias, meu Deus do céu. E daí criava afeto, e tipo, mano, foi uma viagem super massa, assim. 3 meses de viagem. E daí nessa época, depois dessa viagem, aí que eu já comecei mesmo, depois dessa viagem foi quando eu me estruturei no grupo. Porque nessa viagem o grupo ainda falou assim, ainda me deu uma criticada, tá ligado? Porque começou que eu fui receber o prêmio da companhia. A gente foi apresentar no Paraná, Parabéns. Daí eu fui pro Paraná para apresentar e fiquei para receber os prêmios, tudo não voltou. Daí eu peguei os prêmios, dei para alguém para trazer para São Paulo e de lá já fui viajar. Quando eu voltei, a galera falou, cadê os prêmios, pá? Daí eles fizeram até umas 2 viagens sem me chamar, tá ligado? Porque eles estavam me punindo porque eu tinha dado esse rolê. Só que daí depois daí não tem como, tá ligado? Eu sou força de trabalho presente, né? Teoria e prática, né? A coisa presente, trabalho presente, prática. Corpo presente. E daí a presença física vale muito. Diária com a companhia é o que fez eu entrar no grupo, entendeu? Eu não entrei no grupo porque eu tenho formação, porque é presença, trabalho... Prática, é o velho aprender fazendo, né, meu? É não fazer. Que fazer o dia a dia como ser humano. Então, daí logo depois a gente entrou num outro processo, que era do Luiz Antônio e Gabriela, e nessa hora o Baskerville, que era o diretor dessas 2 peças, me apresentou um parceiro dele, que é o Wagner Freire. Daí o Wagner Freire tem uma empresa assim enorme, que é o Armazém da Luz de Iluminação. E o Wagner Freire falou, não, entra aí no armazém, fica fazendo estágio. Daí ele começou, daí eu virei um assistente dele, comecei a aprender, Vendo os artistas, técnica de iluminação mesmo, técnica pesada, assim, tipo de evento, de show, exposição, múltiplas linguagens, assim. E isso deu uma base maior pra mim na companhia. Então, depois eu comecei a fazer os desenhos de luz. Né? Comecei a fazer os desenhos de luz da companhia, comecei a assumir a parte técnica. Quando chega pra fazer o teatro de container, eu que faço toda a elétrica do teatro de container, porque o orçamento daquilo era enorme. Grande, sim. Tá ligado? E eu não tinha grana pra colaborar com a construção, porque
a gente pegou o nosso caixa, ainda tava faltando grana, quem tinha grana colocou. Conta e eu melhor coloquei o essa meu história, trabalho, né? entendeu? Aproveitando a chegada do container, como foi a chegada no território Cracolândia, Massa, né, massa. meu? Essa história- Aproveita Massa, essa massa, emenda massa. aí. Essa história, pessoal, eu queria que falasse muito detalhadamente, porque é muito importante saber isso que eles fizeram. Não é para qualquer um. Não, tem uma Fala, parada do teatro de container que ele nasceu num galpão. Nós começou a alugar um galpão na Rua Prates, que fica do lado do Complexo Prates, que é um complexo de albergues. De com albergue pessoal moradores de- ali, conheço. E daí a gente, imagina, quando eu tenho minha casa, eu tenho meus vizinhos. E eu me relaciono com meus vizinhos, tá ligado? Dia, boa tarde. Como que o teatro, como que o grupo se relaciona com os vizinhos? Então, quando a gente começou a ocupar aquele espaço, veio essa primeira pergunta: como que nós vai se relacionar com o entorno? Não é eu, Pedro, não é o Marcos, é a companhia Mungunzá, entendeu? Coletivo, é né? o coletivo. Coletivo, sempre. Como que o coletivo vai lidar com a vizinhança? E dali a gente começa a verticalizar, tipo, de fazer um monte de evento, porta aberta, todo mundo entra, Nossa, igual o sai. circo de antigamente, ó, da hora. E ensaio aberto, É. e daí pra manter, porque era locado. E daí a gente tinha ganhado um edital, uma grana do governo pra conseguir fazer a peça. Uma grana dessa peça nós estava pagando o aluguel do bagulho. E nós começou a achar estranho, tipo, pegar um dinheiro que é público, que é pra cultura, e colocar lá na mão de quem é dono daquele galpão. Tá ligado? Que isso, depois nós Correto. pode entrar mais profundo no rolê da Correto. propriedade privada, Correto, entendeu? correto. Porque a propriedade privada é um caos. E ali a gente já Total. estava vivendo esse problema. Daí o que a gente pensou? A gente pensou em achar um espaço público ocioso na cidade de São Paulo. E, mano, a gente começou a procurar, existe um monte. Trabalhado e pensado, então. Não, mas existe um monte, tipo, prédio desocupado, é um monte, tá ligado? Terreno que você olha, os vãos, os buracos, um monte. Dá pra fazer alguma coisa. Não, um monte. A gente fez um levantamento só ali no centro, a gente levantou cinco espaços, tá ligado? Daí, entre esses 5 espaços, um era o terreno que a gente ocupou. E daí era um terreno que a GCM estava ocupando, que eles estavam com estacionamento. Eu lembro disso. Eles já tinham esvaziado lá, porque tinha umas moradias, daí na época do Kassab, ali do Nova Luz, Parada eles duro, caçado, hein? jogou todo Eu mundo perdi de embora. mercadoria pra ele. Botaram uns mano. containers Não, também que- na frente, arrancaram- né? Antes, primeiro eles chegaram e jogaram tudo embora. Daí chegaram e deram pro Instituto Lula. Daí o Instituto Lula não pode aceitar o bagulho porque tinha vício de política para fazer o Museu da Democracia. Daí ficou parado, a GCM pegou. Daí nessa que a GCM pegou, a gente falou, não puta terreno, não dá para se virar estacionamento, vamos fazer um teatro. A prefeitura falou que não. Daí nós falou assim, então nós vamos fazer um evento, né? Troca a cerca, coloca a luz e faz o evento. O evento foi construir o teatro. E a gente fez isso Olha. no dia da eleição para não ser preso, porque não podia ser preso Que ano no foi dia isso? da eleição. Foi no ano que o Dória foi na eleição que ganhou no primeiro turno. Foi na noite da virada da eleição, é isso? É, do isso. último dia de... Isso, no dia que não podia ser preso, por causa da eleição. Os caras- tem uma lei que proíbe. os Olha caras aí. Isso. Trabalharam tudo isso, importante, foi E- inteligente. E daí é inteligente. isso, como também era um golpe que a gente estava dando, a gente não podia construir uma parede. Tinha que ser uma parada que chegasse assim rápido. Fantástico Então a demais. gente começou a fazer os containers, Gostei a disso. recortar eles lá em Santos. Puta que trabalho. E eles já chegaram já pronto. Em uma noite parou um guindaste assim, começou a puxar os bagulho pra dentro. A pessoa que trampava foi dormir, no dia seguinte voltou, viu o teatro, não entendeu nada assim. Porque foi construído muito rápido. Parabéns, cara. Depois voltou pra prefeitura e falou assim, ó, agora tem um teatro, agora não dá pra tirar, agora tem que negociar. Mesmo assim, ainda como era os últimos meses ali da gestão do Haddad, ele não liberou Não abriu a concessão muito- de uso. Ah. Daí depois na gestão do Dória, ele mirando aqueles terrenos, ele deu uma concessão pra gente e ao mesmo tempo fez a PPP. Primeiro ele fez o albergue, né, o Atende, que era o emergencial com os containers. Um momento ali, sim. E Eu lembro, depois paralelo com vocês. depois ele tirou os containers e fez a PPP da habitação lá, que é o programa que está em curso nesse momento, né? Que é a habitação, e eu acho que vai expandir, né? Porque em algum lugar tensiona o problema da Cracolândia, né? Não sei. O né? Sombra sempre fala muito sobre isso. Muito caótico. A questão imobiliária ali no centro,
Imagina, a gente entrou não pensando na questão imobiliária, não pensando na gentrificação, a gente entrou ali porque era um espaço ocioso, porque a gente não queria pagar dinheiro para uma iniciativa privada, a gente queria reverter para um espaço, né, público. E a gente já estava naquela região, a gente já tinha um sentimento de atuar como vizinhança. Então quando a gente chega lá, a primeira coisa que acontece, antes de chegar ao container, eu bato de porta em porta, me apresentando e falando que era o teatro, fazendo conta no Clóvis, conhecendo o restaurante, o borracheiro. A primeira pessoa que me ajudou lá naquele espaço foi o borracheiro, que emprestava mangueira para nós molhar lá o terreno, que emprestava energia para nós cortar. E o teatro de container é isso, é guerrilha e ocupação. Até hoje o gato que eu fiz lá no começo é o que alimenta o teatro, tá ligado? O gato da água, o gato da luz, lá é vida louca. Lá e é muito louco, porque é isso, tá ligado? Isso é bom, é vida louca, cara, e ao mesmo tempo é uma das coisas mais potentes que tem na cidade. Pô! Tá ligado? Tipo, e não é valorizado porque é uma ocupação que é uma ocupação que não tem o poder público direto ali, entendeu? Entra na lacuna do poder público. Inclusive para você ter uma ideia como que a gente tem um impacto tão forte lá, o fluxo é espancado para todo lado. Sim, e o único lugar que o fluxo tá ficando agora é do lado do teatro, porque é onde eles não são espancados, porque é onde eles não são chutados. Nossa, bicho. Então, tipo, você vê que o impacto que isso tem na Cracolândia, na onde a Cracolândia já teve na frente da Sala São Paulo, já teve lá na Porto Seguro, já teve em todos os lugares. Daquela região e o único lugar que ela não é expulsa, que tem relação minimamente é lá. Minimamente, tá ligado? Porque a gente também não consegue fazer nada perto da imensidão que é esse problema, entendeu? Interessante essa história. Que também volta para essa questão da propriedade, entendeu? O teatro de container, ele é fundamental para a gente reverberar essa questão, tipo, o que vem primeiro para você conseguir se organizar? Você precisa ter uma casa, tá ligado? Você precisa ter um espaço seu para você conseguir minimamente começar uma organização. Você precisa ter aquele seu espaço onde você consegue relaxar, guardar, né, suas coisas. Então, o teatro de container, ele é uma casa não só da Mungunzá, de vários coletivos. Então, vários lugares que se organizam a partir dessa organização, a partir desse espaço. E é o mesmo rolê que acontece para a galera que está na rua. A gente vê, tipo, um monte de propriedade lá, os prédios tudo abandonado, as polícias tomando conta para os prédios não ser ocupados e a galera na rua. Se você pega na cidade de São Paulo a quantidade de espaço ocioso que tem, ninguém mais mora na rua. Certeza. A gente acaba com o problema de rua só tirando as casas que já estão vazias. Não é construindo mais casas. Também. Não é construindo mais casas, as casas já estão aí. Daí, tipo, tem uma coisa que eu gosto de citar, né, nesse pensamento sobre propriedade privada, que é o Papa. Ele fez um Papa argentino, né, pra frente, toma uns vinhos, né, joga bola, outro rolê, a favor dos gays, torce pro time da Argentina também, né, o River, franciscano, né, muito bem, no chão, ele é da rua, da pobreza, exato, então daí ele tem uma carta que chama Carta à Fraternidade, e que daí ele vai questionar a propriedade privada. E ele vai falar que o direito à vida é acima do direito à propriedade. Então, se você tem fome e você entra no mercado e come, você não pode ser preso pelaquilo. Isso mudou ali na Itália. Na Itália agora, se o morador de rua entra num lugar porque tá com fome e come um bagulho, ele não pode ser cobrado. Porque o direito dele comer, dele viver, vem antes do seu direito de vender o bagulho. Tá como ser humano, né? E isso deveria estar com as casas, com tudo. O seu direito de moradia, tipo, ele tem que estar antes do direito da pessoa alugar, ter duas casas. Você pode ter duas casas quando todo mundo já tem uma. História. Tá ligado? E uma outra coisa que eu acho que também balançaria muito esse lugar da propriedade privada é que a Terra, o planeta, ele não é nosso. A gente ainda tem que aprender muito com o rolê indígena, tá ligado? A gente pode ter a posse. Que é a posse, é tipo assim, eu possuo, eu tô possuindo, eu tô segurando esse bagulho. É diferente, a posse é diferente da propriedade do bagulho. Apenas isso. Entendeu? Então, enquanto eu tô aqui vivo, eu possuo aquele espaço.
Quando eu morrer, aquilo não é mais meu, não é do meu filho. Tá ligado? Porque eu tenho condições, porque aquilo é barato, aquilo é acessível, aquilo é um direito. Pro meu filho, aquilo também é barato, acessível e um direito. Eu não preciso pegar do meu e dar pra ele e acumular, e ele acumular, e ele acumular, não. É acessível. E a gente fica preso na cidade, porque você compra uma casa, você quer viajar ao mundo, mas você comprou sua casa, você tem que pagar a porra da sua casa. Quando a gente poderia ser como ser humano, eu vou viver 3 anos aqui, agora eu vou sair e vou comprar uma casa ali, porque casa é barato, porque eu não posso ser dono de uma casa depois que eu morrer, porque eu de fato não vou estar aqui para ser dono da porra da casa. O planeta Terra não pode ser meu, não pode ser da minha família, não pode ser do meu filho. Ele tem que ter acesso pro momento que ele está vivendo. Tá. Assim como o filho dele, assim como o neto, assim como eu, entendeu? É diferente de uma coisa que vai acumulando e que vai dando direito para uma geração e vai ficando num lugar que a gente vive, tá ligado? Quando você chegou... Que poucos têm muitos.